Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Gente, já o pastor Adriano e a Vanessa nos apresentaram, é uma honra muito grande estarmos aqui, uma alegria muito grande esse convite, um prazer imenso, viu, pastor Adriano e Vanessa, poder compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado no nosso coração, na nossa vida, com essa igreja maravilhosa. Eu já estive aqui uma outra vez, ministrando com as mulheres, e tem o pessoal de Santos aqui, o pessoal que já foram meus alunos, e que prazer, que alegria rever vocês, é um prazer imenso, uma alegria muito grande mesmo. Nós somos casados há 33 anos, vamos fazer 34 anos, agora no dia 7 de julho. Temos 2 filhos, a nossa filha já nos deu uma netinha, a Olivia, vai fazer 2 anos em junho, e já vamos ter o segundo neto agora em julho, que vai nascer nosso segundo neto também, e o Gustavo, que mora conosco em São Paulo, também uma bênção. Nossa família foi construída nessa rocha que é Jesus, e por causa disso nós podemos estar aqui hoje ministrando e compartilhando, né, um pouquinho do que o Senhor tem colocado no nosso coração e na nossa vida. Amém. Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Que prazer estar com vocês. Eu quero, antes da gente prosseguir, fazer menção ao Adriano e à Vanessa, pastores dessa igreja. Muito obrigado, a gente fica feliz pela conexão, pelo convite carinhoso de vocês, né? Nos receberem de uma forma tão carinhosa. E é tão bom, né, amor, saber que a gente vem para a gente falar um pouco sobre família, casais, não é? Porque nos tempos de hoje existe um levante tão grande, não é, irmãos, para destruir as famílias, para enfraquecer as famílias. E todo o movimento que a igreja faz e deve fazer, não é, tem que realmente partir da igreja justamente para fortalecer as vidas, os casais, os casamentos. Amém? Quando a gente olha um tempo atrás, né, a nossa vida, a gente via que algumas coisas eram tão importantes para a gente até brigava por algumas coisas, mas aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo, o Senhor vai estruturando, aí você vê que coisas pequenas que a gente brigava. Meu Deus! E tem casais que colocam tudo a perder, não é? Às vezes por causa da forma que o papel higiênico sai, não é? Um gosta que sai por cima, outro gosta que sai por baixo, não é isso? Então, a gente sabe que não é só isso que destrói um casamento, mas as pequeninas coisas, como diz, né? A palavra diz, as raposinhas é que destroem a vinha, né? E eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade assim de nos reunir, para que a gente faça como que para a gente conferir, para que a gente faça uma conferência daquilo que Deus nos dá como princípios para fortalecer o casamento, amém? O nosso desejo, pastor e Vanessa, é que a gente saia daqui mais fortalecidos, não é? Se o diabo tentou alguma coisa na vida de vocês, ele já está derrotado em nome de Jesus, amém? E você vai sair hoje fortalecido, cheio da graça. E sabe o que Deus espera de nós, casais, famílias? É que a gente esteja estruturado, para que a gente possa abençoar outros também, amém? Chegou o tempo de você se estruturar para abençoar outras pessoas. Chegou o tempo de você ajudar outros. Chegou o tempo de você ajudar o pastor e a Vanessa. Chegou o tempo do seu ministério aflorar. Estamos precisando de pessoas, estamos precisando de ceifeiros para a seara. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero orar antes da gente começar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, essa casa abençoada do pastor Adriano e Vanessa. Nós queremos nos congratular, nosso coração é feliz nessa hora, nesse dia, sabendo desse momento tão sublime que o Senhor nos dá a conviver, Pai. E eu sei que a nossa estada aqui, a nossa viagem até aqui não é sem propósito, pelo contrário, nós sabemos que o Senhor há de fazer coisas importantes na nossa vida espiritual, nas nossas vidas familiares. Nós queremos abrir o nosso coração para o tratamento da Tua Palavra e nós seremos transformados certamente em nome de Jesus, amém? E amém, glória a Deus, amém, amor? Eu vou começar aqui, tá bem, depois você segue aqui. Tem um texto da Bíblia que diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim
o de outrem, está em 2 Coríntios capítulo 10, 24, nós devemos buscar o interesse das pessoas que nos cercam. As pessoas dizem assim muitas vezes, eu vou me casar para ser feliz, não é? Já está equivocado, porque quando a gente casa, a gente já deve ser feliz, não é? A gente fala assim, não, mas eu sou 50% feliz e eu quero completar a outra metade faltante. Isso pode ser muito romântico, mas a questão é que você deve ser feliz antes, você deve ser pleno antes. Eu gosto dessa palavra, você ser pleno antes. E quando você se casa, é justamente para se encontrar com outra pessoa plena, tá certo? Então nós vamos desenvolver algumas coisas aqui. Mas o cristianismo, ele nos ensina, não é? Nós temos um cuidado de um para com o outro. Eu não olho para o que é exatamente ou propriamente meu, mas o que é da minha esposa. Eu não posso ser feliz sem que ela seja feliz. Então o texto diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o dos outros. Amém. Tem um filósofo indiano muito interessante, Soren Kierkegaard. Ele diz assim, a felicidade é uma porta que a gente abre para fora. Toda vez que tentamos abri-la para dentro, ela trava. Essa era a hora que vocês deviam fazer assim. Uau! Então, vou ler de novo para dar outra chance para você, tá bom? Agora não vale mais, né? Não, vale sim, vale sim. A felicidade é uma porta que a gente abre para fora. Toda vez que a gente tenta abri-la para dentro, ela trava. Amém? Deu para entender a questão? A gente faz pelos outros, a gente abre para convidar, a gente não traz para nós mesmos. Jesus, ele disse isso, não é? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Nós separamos aqui para falar com vocês sobre necessidades básicas do homem e da mulher. Ok? Alguns devem... Tem alguém aqui que não é casado ainda? Não tem problema. Poucos, tá bom. Os outros demais são casados. Noivos também. Tá ótimo. Noivos, tem noivos aqui? Os noivos ali, perfeito, tá ótimo. Então, nós vamos compartilhar da palavra e você vai ser abençoado. Você que é noivo, já vai aprender bastante coisa para você levar para o seu casamento, ok? Nós costumamos falar que nos preparamos para muitas coisas na nossa vida, mas não nos preparamos como deveríamos para entrar no casamento. Então, como cristão, como filho de Deus, nós temos a palavra, temos os princípios, somos filhos, então nós precisamos nos preparar, receber da palavra, estudar a palavra, buscar o Senhor, para nós entrarmos no casamento um pouco mais preparados, porque é um belo caminho, né, amor? É um caminho que a gente segue, um caminho maravilhoso. Estou vivendo com esse homem já há 33 anos de casados. Ele é maravilhoso, um homem de Deus, um homem maravilhoso, um pai dos meus filhos, amo demais. Mas teve dias que não foi tão fácil assim, né? Oxi. Não sei. Para ele é a mesma coisa, né? Um casamento, você sabe, todos os casados sabem como que é. Os namorados e os noivos ainda estão ali pondo tapete, né? Estão, né, se enfeitando tudo, mas vão enfrentar uma realidade, a realidade mesmo quando casam. Mas tudo que a gente está vivendo no nosso namoro deve ser levado para o nosso casamento com relação ao carinho, à atenção, né? Porque quando namora, a atenção é muito maior, né? O tempo dedicado é muito maior, mas depois a gente casa, tem outras coisas e começa a compartilhar e dividir a nossa atenção. Mas nós estamos aqui, e a palavra também, e essas reuniões acontecem para nos chamar a atenção de volta para o nosso casamento, para a nossa relação, né? Graças a Deus, nós temos os hábitos que nós tínhamos desde quando nós começamos a casar, nós temos até hoje, de carinho, de pegar na mão, de tocar, de elogiar, de reforçar o amor. Isso é muito importante. Porque quando a gente namora, a gente passa de manhã até de noite. Na época nossa, não tinha celular, era cartas. A gente encontrou esses dias a caixa de cartas que a gente trocou um pelo outro.
Então, aquelas palavras, aquelas coisas lindas. E nem telefone tinha, às vezes, na casa, mas a gente queria falar o tempo todo. Hoje em dia é muito mais fácil de se comunicar, né? E mesmo com essas comunicações todas que a gente, às vezes, não aproveita essa ferramenta como nós deveríamos. Mesmo os casados, não só namorados ou noivos, mas os casados deveriam aproveitar essas ferramentas que nós temos, o celular, e mandar mensagens durante o dia. Né? Nós tivemos um casal falando sobre família semana passada na nossa igreja. Ele levou a carta, uma caixa, ele levou a caixa de mensagens que a mulher dele deixa e escreve na marmita, quando ele vai tirar. Não era que ele falou? Numa viagem que ele ia fazer, tinha na mala. A mulher, todos os dias, deixa uma mensagem para ele. Ele pegou algumas e leu para nós. Falei, nossa, superou, que coisa linda isso. Uma caixa, gente, uma caixa mesmo. Então, o que é isso? É reforçar o amor. Isso gera segurança para você. Você está lá no seu dia agitado, vai abrir a bolsa para esquentar a marmita, tem uma cartinha da sua mulher. Sabe, aquela pressão do ambiente te fortalece. Então, o casamento, essas reuniões, são para fortalecer a nossa... Aí na cartinha, muitas vezes está escrito assim, a minha comida é melhor do que da sua mãe. Pode ser, né? Ainda vale. Amém? Não é isso? Homem com barriga vazia. Se receber uma mensagem dessa, não vai achar ruim, vai? Não, não. Se eu colocasse na sua, você ia achar ruim? Não, você cozinha melhor que minha mãe. Até parece. Até parece. Estou aprendendo a cozinhar ainda. Mas eu faço com muito amor, amém? Então, a gente faz tudo com muito amor, a gente faz tudo com muita dedicação. Mas esse tempinho de nós estarmos juntos aqui, de você estar com a sua esposa aí, eu não sei quantos são daqui, quantos não são, quantos são convertidos, pode ser que tenha marido aqui que veio só acompanhar. Que coisa linda, né? Pode ser que tenha mulher que veio só acompanhar, mas que coisa linda, que coisa preciosa para o seu cônjuge isso, viu? Isso valoriza muito a relação de vocês, né? Estar juntos, andar juntos. Então, a gente vai falar um pouquinho, porque podia falar muitas coisas, mas o Espírito Santo deu essa direção. Nós vamos falar sobre algumas necessidades do homem e da mulher, que a gente já sabe, mas vai dar uma luzinha e vai fortalecer o nosso relacionamento. Amém. Necessidades do homem, básicas do homem e da mulher. Necessidades não atendidas geram frustrações. Que tipo de necessidade? O que é uma necessidade? Por exemplo, se eu não durmo, é um problema, não é bem? Eu não fico bem. Se ele tiver com fome... Se o homem estiver com muita fome e passar muito tempo sem comer, seu marido fica bem se ele ficar sem comer? Meu não fica. Tem que estar bem satisfeito ali, porque senão dá um mau humor, umas coisas engraçadas. Então, a gente não fica bem se a gente não estiver bem alimentado, se a gente não tiver tido um sono bom, uma qualidade de sono, se a gente não tiver tomado água, se a gente não tiver com as nossas necessidades básicas supridas, a gente não fica bem. E a gente demonstra isso. O sono, principalmente, deixa as pessoas irritadas, né, com uma série de dificuldades. Você pode ter sono dirigindo, olha o perigo que você corre, não é? Então, você precisa suprir suas necessidades. Dentro do casamento, existem necessidades que precisam ser supridas, porque, senão, vai gerar uma frustração. Ok? O ser humano tem sua formação biológica, necessidades fisiológicas, biológicas, emocionais, físicas e espirituais. Quando as necessidades não são supridas, você não fica bem. Amém? Deus criou o homem. Vamos ver Provérbios. Reciprocidade. Uma pessoa com necessidades supridas está livre para se concentrar e satisfazer a necessidade do outro. Então, se eu estou suprida no meu alimento, se eu não estou com fome, eu consigo alimentar meu marido primeiro, deixar ele comer, e ele bem alimentado, suprido, eu estou bem, porque ele está bem, eu também estou bem. Ok? Se eu dormir bem, se eu estiver bem tranquila, eu consigo suportar em amor uma pessoa que não estiver descansado bem. Eu vou conseguir compreender e entender isso e vou favorecer com que aquela necessidade seja suprida. Meu amor, vai descansar um pouquinho, que nem hoje eu. Estava muito corrida, dormi pouco. Ele me deixou dormir até 10 horas hoje. Foi uma coisa incrível para mim, porque se eu tivesse acordado muito cedo, eu estaria cansada como eu estava da semana inteira. Então, hoje eu acordei e falei, amor, por que você me deixa dormir tanto?
Porque eu queria ter acordado cedo, eu fico acelerado, eu quero fazer um monte de coisas. Mas ele sabia que eu precisava descansar. Então, ele promoveu aquele ambiente para que eu descansasse bem. Isso foi muito importante para mim. Tem coisas que são tão pequenas, mas elas têm tanto valor, tão importante, foi muito bom. Então, são coisas pequenas. Agora, quando a gente tem necessidade suprida, a gente consegue suprir a necessidade do outro, ok? Deus criou o homem e a mulher com características próprias para funcionar. E isso deve ser aprendido, deve ser respeitado. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Somos seres diferentes. Diga, diferentes. Nós precisamos conhecer um ao outro para que nós possamos suprir a necessidade um do outro. A minha necessidade não é igual à dele, a dele não é igual à minha no âmbito do casamento, ok? Vamos ver Provérbios 27, 7. Tem uma... A alma farta, 27, 7 de Provérbios diz assim: a alma farta, ela pisa favo de mel, mas para a faminta ou para a sedenta, todo amargo é doce. Esse texto ele fala de um princípio muito interessante, quando a gente fala no âmbito matrimonial, é no sentido de estar o cônjuge satisfazer todas as necessidades. Você está entendendo? Posso falar aqui, pastor Adriano? Pode abrir? Posso abrir o jogo? Posso falar tudo? Então, todas as necessidades, inclusive, inclusive os irmãos que vão casar, os noivos, os namorados, né, tem que pensar no âmbito matrimonial. O cristão, ele espera para ter intimidade depois do casamento, sexo depois do casamento. Porém, no casamento, dentro do casamento, esse versículo fala da intimidade, por incrível que pareça, porque ele diz que a alma farta não é a alma que falta, é farta. Farta é de fartura, tá bom? Satisfeita. A alma que está satisfeita, ela despreza favo de mel. Entendeu? Agora, para que está faminta, todo amargo é doce. Então, você precisa ver que existe um cuidado, não é? Paulo ele deixa bem claro que se você quiser ser solteiro ou ficar solteiro, você pode, é perfeitamente lícito, não é? Agora, se você casou, você precisa priorizar o seu cônjuge, cuidar dele, beleza? Então, esse texto fala sobre isso, tá bom? Então, a gente vai introduzir aqui, começar a falar das necessidades. Nós separamos aqui as 5 principais necessidades básicas do homem e as 5 necessidades básicas da mulher. Beleza? Então, nós vamos falar aqui, eu vou começar a falar da necessidade do homem. A primeira, isso vai variar, cada um tem um grau, não é? Cada um pode falar assim, não, essa não é a minha, mas na formação ou, no geral, todos os homens têm essa mesma necessidade, beleza? A primeira necessidade, alguém quer arriscar? A primeira necessidade do homem, qual é? Tudo com vergonha, tudo cheio, está todo envergonhado. Todo mundo sabe. Não é errado falar, não é pecado falar. A necessidade primordial do homem, quando casa, não é? Solteiro ele tem que se aguentar, tá bom? Beleza? Mas quando casa é sexo, tá bom? Não precisa escandalizar, não precisa achar que o pastor é carnal, que o pastor está desviado. Nós não estamos, tá certo? A necessidade primeira do homem é sexo, tá bom? É interessante que se faz muita brincadeira, né? Se faz até algumas piadas, não é? Algumas anedotas, dizendo justamente que o homem só tem a cabeça pensando no sexo, não é? Mas é a necessidade primordial dele. É interessante que é um instinto que foi dado por Deus a todo homem, é a coisa mais natural do mundo, e a igreja tem alguns tabus para tratar desse assunto. Mas é um instinto que foi dado por Deus, e ele é chamado na Bíblia, não é? E ele é considerado como o progenitor da família humana. Ele que carrega a semente. O homem é que doa a semente. Um homem natural, um homem com saúde, ele está produzindo sementes, espermatozoides o tempo todo. É normal isso. O homem é doador. Por isso que o homem não recebe nada. Quem está entendendo o que o pastor está falando? O homem não foi feito para receber. Ele foi feito para doar. Quem está entendendo? O homem, ele foi chamado para ser másculo, ele é o doador. Pastor Adriano, lá na igreja, eu faço algumas reuniões com os homens, e eu estou tratando, já em algumas 2 ou 3 reuniões últimas, a gente está tratando sobre masculinidade. É interessante, não é? Falando justamente que o homem,
ele precisa ser masculino, macho. Ele foi chamado para ser assim. Então, o homem não foi considerado, não foi criado por Deus para ser pai de pet, beleza? Desculpem aí quem é pai de pet, quem já colocou no Instagram, eu sou pai de pet. Pior é chamar, como que é? Criador de samambaia, né? Pai de samambaia. Essas coisas, eu até brinco com eles lá, se eles têm cachorrinho e samambaia, não publique, por favor, não é? É melhor não publicar. Molhe a sua samambaia, cuide do seu cachorro, mas não faça isso, não é? Porque o homem foi chamado para ter atitudes másculas. Amém? Quem está entendendo? Então, o homem, ele é realmente o doador da semente. As irmãs não podem estranhar que um homem queira sexo. Isso é bom, isso é bom, isso é natural. Amém? É interessante que a gente brinca que... A gente brinca, mas é até meio triste, né? Nessa atual sociedade, a gente fala dos meninos, né? Lá na igreja a gente faz até uma máxima, né, amor? Fala assim, puxa, ele vai casar, ai que bom, graças a Deus, ele gosta de menina. Não é? Porque hoje a gente está vivendo um tempo que os meninos, não é verdade? Estão sendo emasculados, ou seja, estão tirando a masculinidade dos homens. Você vê alguns tipos de roupa, você vê os meninos hoje fazendo sobrancelha, que coisa estranha. Misericórdia, não sei de nada, hein? Eu sou profeta aqui, amém? Homem fazendo sobrancelha, misericórdia. Eu já acho estranho aquele negócio de luz, mas não vou olhar para ninguém, que eu não sei de ninguém na vida daqui, tá bom? Mas sobrancelha, tem gente que faz unha. É muito complicado isso. É sério, homens estão... Não tem problema cortar a cutícula. Não tem problema cuidar da pele, passar um creme, mas faça isso de uma forma disfarçada. Tá bom? Não publica que não é legal, não é legal. E eu chamo até os nossos homens lá a chamar os nossos meninos, porque eles têm que ver o que é a masculinidade na gente, não é isso? Então a gente tem até uns gritos de guerra para ficar um pouco grosseiro mesmo. Homem irmãos, o homem ele não tem que ser grosseiro com as pessoas, nem com a sua esposa, mas ele precisa ser másculo. O homem não é delicado. O homem não é aquele homem que cruza as pernas e pede desculpa por ser homem. Como você viu na TV aí, já viu? Lembra de um rapaz aí? Eu peço desculpa porque a nossa masculinidade é tóxica. Que absurdo. Homem foi criado para ser homem. Homem tem propósito, o homem é progenitor. Ele foi colocado para estar o quê? Na frente, para proteger. Se tiver um tiroteio, se eu ouvir alguém trocando bala, eu sou o primeiro a me jogar na frente dela, porque eu vou tomar o tiro e não ela. Você está entendendo? Se precisar doar um rim, eu sou o primeiro a doar. Porque eu sou aquele que me movo. Deus precisa contar com o homem que carrega a semente. Amém? Agora, por isso que ele tem a necessidade, por isso que você, mulher, precisa perceber isso. A Bíblia diz lá em Efésios, né, um texto mais tradicional, diz assim, a mulher dê ao homem, e o homem à mulher, a devida benevolência. Ele está falando, é um texto bem arcaico, bem antigo, né? Mas ele está falando no sentido do corpo. De você precisa estar disponível fisicamente, sexualmente para o seu cônjuge. Amém? Glória a Deus. Ele é o doador e não o receptor. E outra coisa para a gente terminar essa primeira necessidade do homem, que a Sá vai falar agora a primeira necessidade da mulher, mas para terminar ainda, o instinto sexual do homem não é cíclico. Não é uma coisa que vem e vai, é natural, ele sempre está disponível. É assim ou não é, irmãs? Estão tudo com vergonha, mas tá certo, é assim. Né? O homem, quando ele está com o impulso afetado, significa que ele pode ter algum problema, uma doença, mas normalmente um homem saudável, um homem jovem, não é? Ele vai ter o seu impulso constante e isso é a maior bênção do mundo. Amém? Glória a Deus. Eu lembro, pastor Janduí, só para terminar a minha parte, eu lembro que uma irmã, não sei se você lembra, ele contou isso na escola de ministros. Você fez lá na Vila Matilde, né? O Reis, o Vailson Reis, ele é lá de Santos ainda, né? Ou é daqui? É de Santos. Ele estava lá e eu acho que ele lembra quando ele contou. Ele uma vez foi fazer, acho que ele estava falando alguma coisa sobre família numa das aulas lá, e uma irmã chegou para ele e disse assim, pastor, eu preciso que você ore pelo meu marido. Por quê, irmã?
ele só pensa em sexo. O tempo todo ele só quer fazer sexo. Aí o pastor disse assim para ele: irmã, eu acho que eu não vou orar só por ele, mas acho que você tem que orar por mim, porque eu também sou assim. Com a minha esposa. Ela falou: ô pastor! Aí ele tentou explicar para ela: é a coisa mais normal do mundo, é bênção para os casados. Para os casais, você já percebeu que quando a gente namora, não era um fogo danado? Era ou não era? Tudo com vergonha, mas era um fogo danado. O pai e a mãe precisavam controlar, né? Estão fazendo aí, sai logo da garagem, não é isso? O pai e a mãe precisavam ficar olhando, não é isso? Agora, quando casou, que pode fazer? Aí o diabo tenta esfriar. Vocês já repararam? É isso que a gente precisa vigiar. Então, o homem, a primeira necessidade do homem é o quê? Sexo, sem problema nenhum. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. Então, está lá em Gênesis, você pode ler. Tudo que Ele fez é muito bom. A nossa natureza, o sexo foi Ele que colocou na nossa natureza e é muito bom. Nós só precisamos compreender. A mulher, por sua vez, a primeira necessidade básica da mulher não é o sexo. Do homem é, da mulher não é. Não que ela não goste, não, nada disso. Ela gosta, ela participa, ela se alegra. Sexo é bom, é divertido, é saudável, dentro do casamento, nos parâmetros de Deus, é o que Deus planejou, é bênção para todos nós. Agora, para a mulher, o homem precisa entender, a mulher precisa entender que o do homem é o sexo, ela não pode privar o homem disso. Ela tem sempre que lembrar que mesmo que se ela não estiver sentindo aquela vontade, aquela disposição toda, ela tem que lembrar que para o marido dela isso é muito importante. Mas os homens precisam saber que uma necessidade muito importante da mulher, a primeira necessidade muito importante da mulher é a afeição. Digam, homens, afeição. Homens, vocês estão aí? Digam afeição. Afeição. Isso, melhorou. Afeto, afeição. Afeto, afeição, a mesma coisa, certo? Uma mulher, ela não tem essa primeira necessidade do sexo, mas sim a afeição. Certamente você vai desfrutar de um sexo muito bom se você tiver suprido a necessidade dela do afeto. Se você tiver dado para ela afeição, carinho, amor, se você tiver preparado esse ambiente, o ambiente do sexo dessa forma, vai ser maravilhoso. Porque ela vai ter disposição incrível para poder participar, se desenvolver, se entregar no momento da intimidade de vocês. A mulher não funciona automaticamente como o homem. O homem é mais rápido, está mais pronto. A mulher não, você precisa preparar ela para aquele momento. E esse afeto, essa afeição envolve carinho. Envolve gestos, envolve um toque, envolve participar de algumas coisas, ajudá-la, cooperar com ela durante o dia. Então, tem pessoas que têm uma vida, um casal que às vezes fica o dia inteiro desligado um do outro, cada um cuidando da sua vida, cada um fazendo as suas coisas. Chega em casa, a mulher normalmente tem uma dupla jornada, né? Ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, cuida do marido, e nós que somos aqui do Ministério da Igreja, temos a igreja para cuidar. As mulheres têm muitas coisas para fazer, os homens também têm, mas acho que todos vão concordar que as mulheres acabam se comprometendo com mais coisas, então ficam limitadas no corpo, ficam mais cansadas. Se ela tiver o apoio do homem nas atividades, nas diversas coisas, buscando ela quando precisa, trazendo alguma coisa, indo no mercado, lavando uma louça, ajudando na cozinha. Se ela tiver a cooperação do marido, e se nesses momentos os dois estiverem trocando palavras de gentis, porque tem hora que às vezes está meio complicado, mas é só você conseguir lidar com o momento sem gritar. Mulher é muito sensível. Então, quando o homem fala grosso com ela, meu marido está aqui explicando sobre a masculinidade do homem. Isso é importante demais. Perfeito, é isso que a gente quer ver o nosso homem, nosso marido tomando a postura dele de homem, de macho, quando tem que tomar. Mas com a gente não pode ser grosseiro. Não pode chegar com o peito assim, todo jogando de macho e gritando. Isso, porque o grito do homem assusta a mulher, derrete uma mulher. A gente fica desconcertada, não funciona. Então, mesmo se alguma coisa não tiver como a gente esperava,
O homem precisa lembrar que a mulher funciona com afeto e carinho. Chega para ela com paciência e fala com amor. Meu bem, meu amorzinho, olha, presta atenção. Isso aqui você não percebeu, ó, isso aqui está falhando, vamos lá. Você ajuda ela sem ser grosseiro, sem ser agressivo. Porque se você falar com ela agressivo, você vai diminuir, vai apagar, vai afastar ela de você. Ela vai se afastar de você. Ela vai achar que você está bravo, vai se afastar. Aí, quando vocês têm um momento de estarem juntos, na intimidade, ela não vai conseguir corresponder. Mesmo uma mulher que seja cheia da palavra e tudo, ela, emocionalmente, ela vai estar afetada, porque a mulher é um ser emocional. A mulher era muito emocional, muito sentimental. O homem, por sua vez, é um ser mais racional, mais prático. Não é, meu bem? É isso? O homem é mais prático. O homem consegue não ficar ali remoendo muitas coisas, ele é mais prático. A mulher não, fica com biquinho, né? Faz um negocinho ali, já fica se afastando. Ele, o que foi? O que eu fiz? Nada. Fez nada. Ela sempre fala assim, pode ter certeza que aconteceu alguma coisa. Meu amor, o que foi? Fiz alguma coisa? O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ela não fala o que aconteceu para resolver o problema, e aí o problema fica levando até, às vezes, na hora que a gente não quer. Aí tem questões que a gente tem que conversar sobre a comunicação. Então, você tem que ler a sua esposa, entender a sua esposa. E o afeto é algo que a mulher precisa ser suprida. A mulher gosta de carinho, a mulher gosta de elogios. Mulher gosta de ser abraçada, de ser tocada. A mulher não funciona sem uma forma adequada de afeição. Afeição significa abraço, beijo, flor, cartão, presente. Amém? Amém, mulheres? Mulher gosta disso. Um abraço, um beijo, um carinho, um presentinho, um chocolatinho, alguma coisa. A mulher é cíclica, por sua vez. Então, a mulher, por ser cíclica, ela age de determinadas formas em datas específicas do mês. E quando eu ministro matéria no Rema, ou quando estou ministrando, eu sempre explico, os homens têm que conhecer e têm que saber a época da mulher. A época que ela vai estar, as épocas dela, a semana que ela vai estar, os dias que ela vai estar, de TPM ou não, que está para menstruar ou não. O homem conhece a mulher, ele tem que saber, tem que se ligar, porque isso vai te ajudar no seu dia a dia. Se chegar em casa e ela estiver que nem um leão, é porque pode estar chegando, pode estar naqueles dias. Se você já tiver o entendimento, já souber coordenar os dias no seu calendário, você já vai chegar com um mimozinho, você já vai agradar ela, já vai quebrar aquela dureza do coração dela. Não é dureza do coração, mas são os hormônios que estão à flor da pele. Então, o homem tem que saber a hora que ele tem que abraçar. Quando ela estiver bem nervosa, chega, dá um abraço, aquele abraço de urso, bem grandão, assim, bem gostoso. Quebra a mulher. Quebra a mulher. Ela está brava lá no fogão, fazendo as coisas na cozinha. Ele vai lá, dá um beliscãozinho, dá não sei o quê. Fala um negocinho aqui, pronto, ela já se derrete toda. Só precisa ser sábio. Os homens têm que ser sábios. E ela vai falar, sai para lá, não sei o quê. Não leva a sério, tá bom? Não leva, porque ela quer que você vá e faz de novo. Se ela fala, sai para lá, não sei o quê, você chega mais perto ainda, porque é o que ela está querendo, é que você faça isso. Que você seja carinhoso, afetuoso, que você fale palavras no ouvido dela, cheire o cangote dela. Tá bom? Maravilha. E numa dessa você pode impedir que a esposa ponha o veneno na comida, né? Ela ia colocar, e o marido chega, dá um abraço, ela, vou dar mais uma semana de vida para esse homem, né, amor? Outra necessidade, a segunda necessidade do homem é companheirismo no lazer. O homem gosta de ter o seu momento, a gente brinca, o homem gosta de ter o seu momento de sozinho, de estar sozinho. Já se diz, né, famoso dizer que o homem gosta da sua caixa do nada, não é? Mas o homem ele gosta do seu momento. Eu não sei se você curte isso, mas quando você chega em casa, é tão bom, não é? A gente esticar o pé, tirar o sapato, esticar o pé, ligar lá em algum programa, alguma coisa, ver um documentário, algum filme, não é? E a gente gosta desse momento de ficar um pouco descansando. E onde existem conflitos entre casais, é justamente onde existem as críticas. Você não deve criticar o homem pelo fato de ele querer ficar jogando um pouquinho. Não tem problema nenhum jogar um pouquinho de videogame, contanto que não vicie. Amém?
Um pouquinho. Eu não jogo, eu particularmente não jogo. É porque a gente aconselha tanta gente e as pessoas às vezes têm conflitos de uma coisa tão boba. No nosso início do casamento, ela me deu um videogame, você lembra bem? Do Sonic, eu jogava Sonic, era gostoso jogar Sonic, não é? E ela jogava comigo, a gente nunca teve um problema com isso, que é tão gostoso nós dois sentarmos juntos. Se eu gostasse de futebol, eu iria no estádio, tem homem que gosta de ir no estádio. Vocês têm aqui como é que chama o estádio aqui? O Vila Belmiro, que é famosa, né? Não sei, qual o problema de ir ver um jogo? Nenhum problema. Eu acho que precisa haver, irmãos e irmãs, uma leveza no relacionamento. Amém? Você entende o que é isso? E o homem, ele gosta desse companheirismo, de estar juntos, para vocês fazerem coisas juntos. Amém? Então, a maioria, acredite, a maioria das mulheres não gostam ou não reconhece essa necessidade do homem. Principalmente no âmbito cristão, a gente acaba muitas vezes, eu tenho alguns casais que a gente aconselha lá na igreja, né, bem? E a mulher, ela fala justamente assim, ele está perdendo tempo, eu preferia que ele estivesse orando, eu preferia que ele tivesse ajoelhado buscando ao Senhor. Essas coisas são muito boas, é bom o homem buscar o Senhor, mas a gente não pode entrar num radicalismo ao ponto de deixar o homem ficar tranquilo, ficar leve. Quando o homem volta para casa, ele precisa ter um lar, amém? E não alguém com quem ele vai encontrar para ter guerra, para ter conflito. Então, tem que ser leve, tá certo, gente? Então, é legal você descobrir o que você pode fazer junto com o homem, porque o homem gosta disso. Se ele tem algum hobby, não é? Imagina você ir junto, eu quero ir junto só para ver como você faz. Ele vai adorar. No começo ele vai estranhar, ele vai achar que você está querendo sabotar ele, não é? Mas depois ele fala, não, olha que interessante, ela está vindo junto, não é? Lembre-se, não é? Que a chave para vocês viverem numa harmonia legal é justamente atender a necessidade do outro e não necessariamente a sua. Amém? Às vezes a gente tem um posicionamento muito sério, muito crítico, muito fechado. Tem um texto em Eclesiastes que fala assim para a gente não ser demasiadamente justo. Porque a gente, não é que existe um nível de justiça que você não possa entrar, mas ele fala de algumas regras que você impõe a você mesmo, ao ponto disso se tornar um peso para a sua vida ou peso para as pessoas. Então, leveza no lar é bom ou não é? É gostoso demais chegar em casa e falar, puxa, que ambiente gostoso, que ambiente abençoado. Então, aprendam a fazer as coisas juntos. Só um detalhezinho, a Sá vai falar da segunda necessidade da mulher, mas aquele texto é tão lindo, né? De Provérbios que fala assim, a mulher sábia. Vocês perceberam que não é o homem? É a mulher. O homem só tem a habilidade de construir. Ele constrói a estrutura. Mas edificar o lar só a mulher consegue fazer. Por isso que é a mulher que dá o clima para casa. Se uma mulher é marrenta, brava, você entrou em casa, você já sabe. Ei, tem um espírito mau nessa casa. Brincadeira. Tem uma mulher brava nessa casa, né? Você já entra, você já percebe. Agora, se a casa é leve, cheia de alegria, você percebe, é o clima que ela dá. Impressionante. A família, os filhos não conseguem fazer isso. O homem não consegue. Mas a mulher que consegue fazer isso. Amém, gente? Eu acho os homens mais divertidos. Em todo lugar que eu vou, no meu trabalho, tudo onde eu estiver, na igreja, eu acho que os homens são mais divertidos. Não são, sim ou não? Os homens normalmente são divertidos. Eles fazem piada, eles brincam. Meu marido, ele é muito divertido. Então, assim, muito, ele me quebra se eu estiver brava, se eu estiver séria, ele me quebra. Porque ele brinca, ele é piadista, ele faz coisas que você não acredita que ele está fazendo para deixar o nosso ambiente bem descontraído e bem leve. Isso sempre foi assim, com os nossos filhos pequenos, com eles fora de casa, se tiver só eu e ele. Hoje eu cheguei, saí para fazer um monte de coisa, quando eu voltei, ele estava lá falando comigo numa voz, brincando comigo, com uma voz totalmente, ficou falando um tempão, sabe? Então, assim, tudo... Aí eu falo, como que ele consegue, né? Muito legal, eu admiro isso nele, porque isso alivia muito o lar. E no lazer... Ah, você tentou me irritar? Não. Para mim foi bom. Para mim foi bom. Porque esse lazer, eu também gosto de falar assim, meu marido gosta de assistir um filme.
O prazer dele é, depois que chegar cansado, com um monte de coisa, ele gosta de esvaziar tudo assistindo um filme. Então, ele senta lá e vai procurar alguma coisa. A gente não vê TV aberta mais, então ele procura algum filme, alguma coisa. E eu sei que o maior prazer dele é eu largar tudo, sentar do lado dele e assistir o filme junto. Então, às vezes, eu chego, já agilizo algumas coisas, eu sei que para ele isso é importante. Sentar do lado dele e ficar ali vendo um pouquinho com ele. Então, se você sabe aquilo que seu marido gosta, se ele gosta de pescar, vocês estão aqui na praia, se ele gosta de andar, fazer uma caminhada na praia, vai caminhar com ele. Né? Ele sempre falou de carro, de mecânica. Ele não é mecânico, mas sempre falou tanta coisa desde... E, às vezes, quantas vezes ele falou as coisas, eu... tá bom. Entrava aqui e saía aqui. Eu não guardava. Agora eu estou mais esperta. Vocês viram que eu sofro lá em casa, né? Porque mecânica... Orem por mim, por favor. Parecia que eu nunca ia precisar daquilo, certo? Mas chega uma hora que você precisa. Quando ele não está do seu lado, quando você tem que dirigir, quando você está sozinho, as informações são importantes. Então, nada é desprezível, a gente tem que ouvir. Né? Esses são assuntos que não nos interessam. Eu achei que nunca ia precisar saber de mecânica, mas hoje eu já começo a ouvir, hoje não, já faz tempo, né? E começa a me interessar um pouco mais. Então, quando ele fala agora, eu já dou muito mais atenção. Esse é um processo, né? Os noivos, quando casarem, vão ver várias coisas acontecendo. A segunda necessidade da mulher, que é muito importante, adivinha o que é? Comunicação e conversa. A mulher gosta de comunicação e conversa. Certo, mulheres? Vocês gostam que conversa? Vocês gostam, né? Que conversa. A gente gosta de conversa. A gente gosta que comunica as coisas para nós. A mulher precisa que o homem fale com ela. A mulher precisa disso. Muitos homens têm problema com isso, porque eles acham que eles têm que ser silenciosos, ficar na deles, não ficar se expondo muito, falando muito das questões emocionais que as mulheres não gostam. A mulher se desenvolve na conversa. O mais importante não é nem tanto no resultado da conversa, mas é o processo da conversa. O que é importante? Você chegar, sentar, fazer suas coisas, tomar seu banho, depois sentar lá. E aí, meu bem? Nossa, não tem coisa melhor do que o marido perguntar: como foi o seu dia? Como é que foi? Como você está? E os homens nunca abrem essa porta. Porque eles não querem saber como foi o dia. Não quer ouvir ela ficar falando os problemas, as coisas do dia a dia. Normalmente, eles não querem, então, às vezes, eles não se abrem. Nós já encontramos casais que foi o contrário, que o homem queria falar, e a mulher não era de falar. E ele chegou e falou para nós: pastor, eu preciso que ela fale. Eu quero saber o que está passando no coração dela também. E tem casais que a mulher fala demais, o homem só escuta. Não. Uma conversa, comunicação, são duas pessoas trocando informações. Uma fala, o outro recebe e conversa e compartilha. Não adianta você ficar lá, só de corpo presente, somente estar em outro lugar. Não, é estar conversando e compartilhando sobre tudo que estiver acontecendo com vocês. Isso é muito importante para a mulher. Muito, muito importante que você pare um pouquinho para ouvi-la. Se ela extrapolar o tempo, você tenta explicando para ela que você precisa fazer outras coisas, que daqui a pouco ela fala de novo com sabedoria, você vai tentando lidar isso, porque às vezes tem mulher que não percebe o tempo e fica lá contando da vizinha, contando da cunhada, contando da mãe, e o homem não quer ouvir nada disso, não é da conta dele, ele não quer saber de nada disso. Então, ajuda a esposa a ser mais objetiva. Vocês, mulheres, nós sejamos sábias para falar as coisas que realmente têm que ser faladas. Porque, às vezes, a gente fala demais e a gente prejudica a gente mesmo lá na frente. Estão entendendo? Tem que saber o que vai falar, o que vai comunicar. Porque, senão, se você chega e fala tudo, um casal novo, por exemplo, chega e começa a falar tudo, fala demais. Aí, amanhã, passou um tempo, depois a pessoa volta lá, aí mas você não falou que a pessoa agia assim, agia assado? Como é que você está fazendo isso? Sabe? Então, mas é que mudou. Não, seja sábia, fala o que vai edificar. O que não vai edificar, você não fala.
Fala sobre o seu dia, sobre o seu trabalho, mas coisas boas. As coisas difíceis você vai compartilhar, vai pedir oração, vai pedir para te ajudar, vai pedir um conselho, mas seja sábia. Para a mulher é muito importante essa conversa. Comunicação significa falar, ouvir e dedicar tempo para conversar com a esposa. Viu, homens? Amém, homens? O tempo investido renderá abundantes dividendos no relacionamento sólido e saudável. Então, o tempo que você se dedica para ouvi-la vai suprir, vai dar resultados incríveis para você mesmo. Então, procure ouvir a sua esposa. Procure saber o que está no coração dela. Se ela não for de falar muito, você acha um caminho que traga ela para junto de você, para que ela compartilhe o que está no coração dela, tá bom? Maravilha. A terceira necessidade do homem é justamente ter uma mulher atraente. A mulher atraente para ele, não é isso? As mulheres não se arrumam, os homens também não se arrumam para outras pessoas, mas a gente se arruma para o cônjuge. Digam amém. Amém. A gente não se arruma para se amostrar ou para aparecer para outras pessoas, mas porque é importante para o homem ter uma mulher atraente, tá certo? O homem, ele é e sempre será estimulado visualmente. Visualmente. Então, ver a esposa bonita, ver a esposa como ela é, ver a esposa se cuidando, isso é muito bom para o relacionamento. Amém? Está entendendo? A gente, como cristão, a gente não traz em voga, ou não coloca no cerne, não coloca como centro da nossa conversa a beleza em si, ou a beleza como o mundo a vê. Porque a beleza é algo muito particular, muito relativo. Tem muito a ver com o gosto de cada um. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a questão de estar bem, de se cuidar, de se arrumar, essa é uma questão muito, muito importante. Amém? A gente vê, não é, pastor? A gente é tão estimulado, não é ensinado, não é no ministério, não é com as questões da excelência. Você precisa aprender a cuidar do seu corpo, não é? Cuidar do seu corpo para você ter mais saúde. Você precisa cuidar. A gente fala muito, às vezes, para as pessoas, elas não percebem, mas às vezes elas têm alguns odores, não é? Odores, às vezes, que a pessoa nem percebe que tem, não é? Precisa cuidar do hálito, precisa cuidar da aparência. E essas coisas são tão importantes, porque no mundo, lá fora, certamente o homem e a mulher também vão ser bombardeados com outras pessoas bonitas, se é que você está entendendo. Então, a gente precisa ter no nosso lar, na nossa casa, né? O homem necessita, ele precisa ter uma esposa bonita, uma esposa atraente. Não quer dizer que o homem não tem que se cuidar também. Ele tem que se cuidar também. Amém? Mas isso é uma necessidade muito importante para ele. E você precisa entender isso. Então, é uma maneira que Deus fez, não é? Para ficarem ligados. Vamos falar uma coisa real aqui. Eu não sei como foi o seu momento, quando você conheceu a sua noiva, esposa, namorada, não sei como foi. Mas não sei se você lembra o primeiro momento, trocaram olhares ou não? Sim ou não? Levanta a mão se foi assim com você. Ou de repente, né, pastor, teve algum casamento arranjado aqui? Teu pai te prometeu para fulana, foi assim? Não é? Geralmente foi escolha, né? No Brasil é escolha, não é isso? Trocou olhar ou não trocou? Você deu uma olhada assim, daqui a pouquinho, você olhou de novo, nossa, eu gostei do que eu vi. Não foi mais ou menos assim? Foi ou não foi? Foi assim. E as mulheres também, quando olharam os homens, não foi assim? Aquele cara é interessante. Olha que bela barba, não é? Eu fiquei sabendo que ele tem um saldo interessante numa conta bancária também. Não é? Estou brincando, não é isso que deve atrair, não é? Mas são valores que você vai colocando. Mas certamente o olhar, a gente não pode querer espiritualizar demais as coisas. A primeira coisa que nos atrai, irmãos, é uma coisa que o mundo naturalmente chama de química. Tá certo? A gente fala assim, não teve uma química, ou teve uma química. Teve uma química no olhar. Por que Deus fez assim? Porque Deus faz com que o homem e a mulher sejam atraídos pelo sexo oposto. E ele olha e ele fala, gostei ou não gostei. Aí você fala assim, não faz o meu tipo, faz o meu tipo. Não é assim? Então, é uma maneira que Deus faz a primeira conexão. Na igreja, a gente ensina, né, que a gente não pode se basear nas questões físicas, não é? Mesmo porque, depois de um tempo, a barriga cresce, o cabelo cai,
não é? O cabelo branco vem, talvez aquele corpo atlético não exista mais, mas o que vai aflorar? O amor verdadeiro que vai segurar a vida dos dois. Amém, gente? Então, a mulher, ela consegue se aperfeiçoar nesses valores, não é? No sentido de atrair o homem, essas coisas são muito boas, tá certo? E isso não pode, de forma nenhuma, ser desprezada. Algumas pessoas nos perguntam, não é? Até que ponto a gente pode mexer nas questões da beleza, não é? Tudo que vocês fizerem em concordância, marido e mulher, pode ser feito. Eu estou falando no sentido, a esposa diz assim, bem, eu acho que... Não, vamos expor os homens, né? Não as mulheres. O homem diz assim, eu sinto que o meu nariz é meio tortinho aqui. Você deixaria eu fazer uma cirurgia só para ele ficar mais bonitinho, afinado aqui? Aí ela vai falar, eu estou achando que isso é muita vaidade. Né? Aí ela fala assim, não, eu concordo, pode fazer sim. E os dois fazem. Qual o problema? Não tem problema nenhum. A mulher quer fazer uma cirurgia, sim, pode fazer. Busquem a direção do Senhor. Se os dois concordam, pode fazer? Pode, não existe problema. Não existe problema. A gente não pode colocar um radicalismo ao ponto de a gente dizer assim, não, essas coisas não podem fazer. A gente pode fazer, para ficar mais bonito e assim por diante, não é? Tem homem que não suporta ficar careca, não é isso? Tem homem que tem as entradas, tem homem que assume o seu cabelo careca, não tem problema nenhum. Mas tem homem que faz o implante. É pecado fazer implante no cabelo? O que você acha? Não é, ele pode fazer, contanto que faça em concordância e assim por diante. Amém? Tem um moço lá na igreja que ele fez um procedimento que ele tira cabelos, né, de um lugar aqui para implantar onde estava faltando aqui, sabe? E depois de 6 meses começa a nascer. Impressionante como a medicina está avançada, né? E ele está com uma cabeleira, a gente até brinca. Eu falei, rapaz, isso é de verdade? Pois é, não puxa não que dói, ele fala. Né? Então, essas coisas podem acontecer, não há problema nenhum. A questão é que o casal cristão, ele olha uma coisa além da beleza física, amém? A gente olha a beleza que nos atraiu um ao outro, amém? Quando eu olho essa mulher, eu não só a acho bonita, mas eu lembro das experiências que nós tivemos, né? Os momentos que nos atraíram, os ambientes românticos que foram formando a nossa vida, né? E eu não consigo me imaginar sem ela. Eu não consigo imaginar que eu tivesse um outro caminho, não consigo imaginar que eu tivesse uma outra história, e essas coisas são muito boas. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Gostou do que eu falei para você? A sua vez agora. O cheirinho, né, da pessoa é muito... atrai, não é? Isso é muito importante, a gente tem que se cuidar mesmo. Eu tinha falado sobre comunicação, e um outro item da mulher importante é honestidade e abertura. O terceiro da mulher é honestidade e abertura. Este é um item muito importante, que pega muito. Porque os homens, eles não gostam de falar abertamente as coisas. Eles fazem umas coisas, fazem uns negócios e pensa, e não gosta de dar detalhe, pensa que aquele negócio vai dar certo, e quando der certo vai contar tudo para ela, que vai ser uma surpresa. E aí as coisas não acontecem como ele planejou. E aí, quando ele vai falar, a casa cai. Porque não falou no tempo certo, não combinou com ela, não foi aberto, ficou escondendo. Tem uns homens que eu já ouvi falar, o homem tem mania de esconder as coisas. Tanto é Adão, quando pecou, o que ele fez? Quando Deus foi chamar ele lá no jardim, ele se escondeu. Então, o homem ainda gosta de se esconder ainda um pouco e não gosta de falar abertamente as coisas. Eles ficam meio nervosos e ficam meio incomodados. Mas eu creio que os homens que nasceram de novo, os homens que têm o Espírito Santo de Deus, que têm a palavra, os homens que têm maturidade, que vão crescendo no conhecimento de Deus, eles conseguem mudar os seus hábitos e conseguem ser mais claros. Amém. Quem não sabia disso está sabendo agora, que para a mulher é muito importante que você seja honesto, que você seja claro, seja aberto, que você conte para ela o que está acontecendo. Não surpreenda ela depois. Ser aberto significa estar disposto a compartilhar francamente o máximo para o nível do relacionamento. Compartilhar o máximo.
Perdeu o emprego, vai contar para ela, não vai esconder. Comprou uma coisa, vai contar que comprou. Tem uma dívida, vai contar que tem a dívida. Vamos juntos resolver o problema. Está com uma questão de saúde, vai contar o problema de saúde para juntos resolverem o problema. Não pode esconder. Quanto mais abertura, quanto mais você falar, quanto mais honesto você for, mais essa mulher vai ficar atraída a você. Porque para a mulher, abertura, honestidade significa amor. Ela se sente segura no homem quando ele é sincero com ela. Amém? Certo, mulheres? Estou falando certo? Quanto mais aberto você for, quanto mais sincero e honesto você for, independente das consequências, mais ela vai te admirar, e mais ela vai te ajudar, e mais ela vai te apoiar. Então, não esconda, não omita, seja transparente, seja honesto, seja aberto. Fale como você está se sentindo sobre alguma coisa. Se alguma coisa não estiver legal dentro de casa, se você não estiver confortável, identifique o momento certo e fala com ela. Se não der para falar dentro de casa, leva ela para jantar fora. Meu amor, olha, vamos conversar sobre isso, que não está muito... Eu não estou confortável com essa situação. Converse, fale. O que não pode é esconder. Nem a mulher e nem o homem não devem esconder nada um para o outro. Tudo deve ser claro, deve ser honesto, deve ser sincero, deve ser franco. No relacionamento, essa conversa é muito importante. Ok, pessoal? Amém. A penúltima necessidade do homem, né? O quarto ponto seria justamente um apoio doméstico. O que é o apoio doméstico, irmãos? O homem ele necessita de um porto seguro, que é a sua casa no final do dia. Amém? Ele quer voltar para casa e encontrar paz. Ele não quer encontrar guerra, ele não quer guerrear com a esposa, ele não quer voltar para discutir. É tão interessante que alguns homens eles adiam, não é, até voltar para casa. Não é? A gente vê muitos homens que eles ficavam... Eu tive familiares, tios, que eles ficavam em bares, não é? Ficava um tempão lá para chegar tarde em casa. Por que eles faziam isso? Porque sabiam que quando voltasse, a mulher ia falar, a mulher ia encher a cabeça dele, encher de problemas e assim por diante. Não é legal a questão da fuga, a gente entende isso. Mas a Bíblia fala em Provérbios, fala da mulher rixosa, não é? Tem a mulher sábia, mas também tem a mulher rixosa. A mulher rixosa, ela é comparada como uma goteira, não é? Num dia de chuva, não é? Então fica lá, pluc, 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 pluc. É irritante. Então alguns homens acabam fugindo disso. Então é uma necessidade do homem chegar em casa e encontrar o quê? Um porto seguro, um lugar de paz. Aí você fala assim, pastor, mas tem questões que eu preciso resolver com meu marido. Amém. Só precisa ter sabedoria. Às vezes não é o momento de falar, às vezes pode adiar, não é isso? Pode levar um docinho de leite antes para ele, né? Fala assim, olha que eu trouxe para você. E quando ele estiver comendo, você vai, preciso te falar um negócio, não é? Isso é sabedoria, amém? Então a gente precisa ter sabedoria. Tem um texto em Provérbios que diz assim, né, meu bem? Como maçãs de ouro em salvas de prata, é o quê? A palavra dita no tempo certo. Então tem que saber o momento que vai falar. Não é que não vai tratar, mas você precisa ter sabedoria. Aí você fala assim, eu preciso falar da questão dos meninos na escola. Eles estão dando problema lá na escola. A diretora veio falar comigo, tem que falar, mas tem que saber o momento certo. Amém? Quando se vai para casa, tanto o homem como a mulher, ele quer o quê? Recarregar as baterias. Ele quer encontrar paz. Ele quer chegar em casa, tomar um banho, comer comida, se alimentar, descansar, desfrutar dos filhos e da esposa, e isso tem que ser assim, amém? Então a última coisa que ele quer é justamente chegar em casa e ter que lutar com a família, ter que brigar, ele não é bom, isso é falta de sabedoria, tá certo? Glória a Deus. Quando as mulheres trabalham fora, né, de casa, esse apoio também é importante, tanto de um para com o outro, não é isso? Porque muitas vezes a mulher chega, ela também quer paz. Quer paz. Então, se o homem chega antes, tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar. A Sazinha, ela fala, amor, está em casa? Eu falei, tô. Tira o feijão para descongelar. Aí eu já tiro. Olha, é um trabalhão que eu tenho.
tirar o feijão do congelador para pôr na pia. Nossa, é trabalhoso, mas eu faço esse esforço para quando ela chegar, ela temperar, né? Não é bem? Às vezes ela fala, está perto de um açougue, compra uma mistura. Vocês falam mistura aqui? Fala, né? Compra carne. Né? Eu gosto de comprar uma coisa que eu como lá em casa, não é bem? Que é fígado. Vocês gostam de fígado acebolado? Quem gosta? Quem não gosta, que vomita, faz assim, alguns, tá vendo? Eu vou convidar você para comer um churrasco de fígado, maravilhoso. É bom, viu? Aí ela fala, amor, compra alguma coisinha. Aí eu compro o meu fígado, né? E eu compro a carne para ela e para o Gustavo e assim por diante. A gente precisa ter o quê? No nosso lar, um ambiente de paz. Quando eu volto, é o lugar de a gente carregar as baterias. É um lugar onde a gente não vai brigar, amém? É um lugar onde a gente vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Qual que é a primeira necessidade do homem mesmo? Da mulher? Muito bem. Qual que é a primeira do homem mesmo? E da mulher? Na hora do afeto fica mais fraco, é a impressão minha. Vamos de novo. Qual é a primeira necessidade básica do homem? E da mulher? Agora melhorou. E a segunda do homem que a gente falou? Companheirismo. E da mulher? Comunicação. Vamos lá, gente, não esquece. A terceira do homem? Uma mulher, né? Bonita, atraente. E o do homem? Da mulher? Honestidade e abertura. Vocês não podem esquecer, gente, pelo amor de Deus. Honestidade e abertura. Fica ligado aí, vamos lá. O quarto da mulher agora, né, bem? Quarto do homem. Apoio doméstico. Você já falou isso? Qual que é o quarto do homem? O apoio doméstico. Apoio doméstico. Vamos lá. Agora da mulher, o quarto, sustento financeiro. Vou repetir das mulheres. Afeto, comunicação, abertura e honestidade, e agora sustento financeiro. Para a mulher é muito importante o sustento financeiro. Ela precisa sentir segurança quanto às necessidades financeiras da família. Quem tem a responsabilidade de suprir isso, em primeiro lugar, é o homem. Deus criou o homem para liderar e suprir o lar. E a mulher é a auxiliadora dele. Mas e quando a mulher ganha mais que o homem? Nada muda no plano de Deus. O plano de Deus é o homem liderar e suprir, e da mulher é auxiliar. Se ela ganha mais, ela é auxiliadora dele em liderar e suprir o lar. Ela não vai tomar o lugar dele. Ok, pessoal? Então, a mulher, ela precisa de segurança financeira. Tudo bem? Ela precisa sentir que ela tem segurança, a família tem segurança financeira, que não vai faltar comida, que não vai faltar uma casa com um teto para cobrir a família, um agasalho para ter nos filhos. Ela precisa disso. Mesmo que ela ganhe mais que o marido, ela pode ficar sem o trabalho dela e a família dela vai estar bem abrigada. E isso é responsabilidade do homem. Ela precisa apreciar esse homem que amadurece nas questões financeiras. O homem dela não ganha muito bem ainda, mas ele está estudando, está se dedicando, está se aperfeiçoando para ganhar mais, para cooperar e para poder assumir, equilibrar a família financeiramente. Ele não pode descansar nela, porque nós estamos num mundo onde... O que está acontecendo hoje? Os homens procuram as mulheres, como assumiram muito essa questão trabalhista, essa fase de mulheres aí que querem ser feministas, sei lá o quê. Acho que nem as feministas, mas mulheres que às vezes assumem uma independência tão grande, os homens vão atrás de mulheres assim, porque eles não precisam trabalhar. Entendeu? Porque tem mulher que vai atrás de homem que tem dinheiro para ela não trabalhar. Mas já está mudando tudo, porque os homens estão indo atrás de mulheres que não precisam trabalhar, que eles ficam em casa e elas vão trabalhar fora. Então, a gente tem que estar focado sempre no que diz a palavra. O propósito de Deus para a família está aqui na palavra, e nós temos que seguir. Então, os homens vão deixar as mulheres seguras de que a família vai ter um sustento, vai ter uma casa, um abrigo, vai ter o acolhimento, vai ter o calor que precisa, se tiver frio, vai ter agasalho, vai ter cobertura, e o homem que vai garantir tudo isso para a família. Ela aprecia esse homem. Não só a mulher, mas a família toda espera, os filhos esperam que o pai, que o líder, o homem, seja confiável.
Seja confiável. Você trabalha, aconteceu, perdeu o emprego, você vai em busca de um emprego, de um outro emprego. A família vai apoiar você naquela fase que você perdeu aquele emprego, vai te apoiar para estudar, vai te apoiar para fazer um curso, para depois você evoluir mais ainda na sua área. Mas é importante, os homens têm que saber que é importante para a mulher que ela e a família dela fique segura financeiramente. Amém? Glória a Deus. Uma das questões que a Sá está falando aqui, só para não completar o que ela está falando, mas quando a gente fala do homem, o homem ele precisa entender. A gente recebeu uma palavra lá na igreja de um moço que foi um moço profeta, o Céu Fernandes, não sei se vocês conhecem. E ele falou algo bem interessante, porque ele tem aquele trabalho que ele faz, né, a imersão Genos, que é interessante. Ele estava falando justamente, principalmente para os homens, né, a gente precisa dar como que oportunidade para Deus, é uma maneira de falar, dele nos abençoar. Porque às vezes o homem, ele fica muito fechado e só tem uma porta financeira que Deus pode abençoar ele. É o seu emprego, por exemplo. Quando você abre mais possibilidades, são como que mais portas que Deus pode abençoar você. Por isso que o cristão, ele pode pensar em ser empreendedor, ele pode pensar em ter um emprego melhor, ele pode pensar em melhorar a sua condição profissional para que ganhe mais dinheiro e assim por diante. Amém? O homem precisa ter essa pegada, até porque Deus muitas vezes está querendo levar a família para prosperar, mas o homem precisa ter essa atitude, essa maturidade. Vamos falar então, glória a Deus, vamos falar então da quinta e última necessidade do homem, que é admiração e respeito. Oi? É isso, amor? O homem, ele precisa ser admirado e respeitado. Você sabia que o homem, normalmente, de uma forma incondicional, ele trocaria o amor pelo respeito? Ele precisa ser, ele admira mais ser respeitado do que amado. Entenda isso, porque alguns homens são amados, mas não são respeitados. O homem, ele não negocia, um homem, ele não gosta de ser respeitado. Vamos lembrar aqui, pastor, me permite? Você já percebeu que um homem fica muito bravo, principalmente o juiz no jogo, quando aquelas pessoas xingam a mãe dele? Sim ou não? Porque é uma questão de respeito da família. Você entende isso? Quando se fala da mulher dele, a mesma coisa. Ele tem como que algo ligado à sua honra. Não é? Nenhum homem gosta de ser desrespeitado no trabalho, nem na sua família, e muito menos na sua relação com a sua esposa. Então, a questão de ser admirado, não é? Ele é até estimulado, ele fica até feliz, faz parte da vida dele, quando a mulher o respeita e o admira. Quando a gente fala de admiração, irmãs, a gente está falando de você aprender a elogiar o seu marido. Não criticar tudo que ele faz, não falar, isso não deu certo, não ficou bom, mas pelo contrário, aprender a elogiar, não é? Lavou a louça bem, às vezes ele não faz muito bem, mas o homem quando faz as coisas, faz bem, né? Com raras exceções, ou com muitas exceções. Mas quando ele faz muito bem, e é legal você chegar e admirar, que maravilha, meu bem, que coisa linda que você fez. Eu sou feliz. Como você dirige bem, em vez de ficar criticando que ele errou o caminho, né? Eu não erro o caminho, é o GPS que dá o errado, não é o caminho? É. Mas é interessante como a gente, às vezes, tem um conflito tão bobo, não é? Por ter errado um caminho. Então, é tão legal quando a mulher, em vez de criticar, o admira, fala assim, bem, bom trabalho, que coisa linda, como você fez bem, uau, você instalou o porteiro eletrônico, ficou excelente, maravilhoso. Ei, você colocou uma trava no portão, que coisa linda, meu bem, a gente está mais seguro aqui em casa. Pois é, nossa, o homem fica todo feliz. A gente fica feliz ou não fica, irmãos? Fica, a gente gosta de admiração e respeito, amém? Então, ele tem a responsabilidade de se portar da forma que a mulher o admire e respeite. Mas repare,
Quando ele só recebe críticas, ele fica desanimado. Um homem é assim. Se no momento ele só receber crítica, ele faz coisas e a mulher critica, ele diz assim, vamos lá, fala, não vou. Vamos fazer isso, não quero. Ei, eu trouxe isso, não gosto. Quando ele só recebe palavras, né, as negativas, o que acontece? Ele vai simplesmente se fechando. Às vezes ele não vai ficar grosso, não vai ficar estúpido, mas ele simplesmente se fecha. Então, num lar, o homem gosta de ser respeitado, ser admirado. Por isso que é muito bom elogiar. Elogiar é algo bom, é algo que se faz. Você já elogiou a roupa do seu marido hoje, irmãs? Vocês falaram, puxa, como você está bem. Nossa, que blazer legal você colocou. Você fez algo diferente na sua barba? Olha que legal. Que legal. Bem, você emagreceu. Ou bem, que você está mais musculoso, não é? Que grisalhos lindos você tem. Eu estou achando o seu vocabulário mais bonito. Que cheiro bom que você tem. Olha só, essas coisas vão trazendo admiração, vão trazendo respeito, vai fazendo com que os laços familiares aumentem. Você está comigo ainda? Então, infelizmente, em alguns lares, os homens são mais criticados do que elogiados. Aí eu pergunto a você, no contexto de Provérbios 27:7, você concorda que pode acontecer alguma coisa ali? Porque quando ele é elogiado em casa, ele fica satisfeito. Fica ou não fica? E quando ele não é elogiado em casa? E alguém na rua o elogia. Nossa, como o senhor é alto. Nossa, como o senhor é cheiroso. Não é? Nossa, como o senhor é gentil. Puxa, como você desempenha bem. E assim pode entrar num perigo. Então, admiração e respeito é uma necessidade importante do homem. Você está comigo ainda? Glória. Isso é importante, viu, mulherada? Eu costumo ensinar para as mulheres que a gente precisa fazer isso sempre. Reconhecer, falar obrigado, eles gostam, né? Elogie mesmo, elogie diante da família, elogie diante da família dele, da sua família. Os homens crescem quando são elogiados. Então, eles ficam transbordando, sabe? Fica ali muito, isso é muito importante, né? Ah, então, mas você já falou aqui, ó, ele tem a responsabilidade de se portar de forma que a mulher o respeite e elogie, né? É responsabilidade do homem, você não vai inventar nada. Não vai inventar nada. Porque nós temos mania de só olhar o que as outras pessoas fazem de errado. Nós não conseguimos, às vezes, parar e observar as qualidades um do outro. E isso acontece dentro do cônjuge também. Então, a gente não pode só ficar criticando. Ninguém é perfeito. Alguém é perfeito aqui? Não, a gente não é perfeito. Nós falhamos, mas nós precisamos exaltar as qualidades e parar de olhar os defeitos e elogiar e exaltar as qualidades. Isso. Tá bem? Isso é muito importante. Né? Isso, amém? Então, aí ainda, né? Da mulher, o último. Comprometimento com a família. Para uma mulher, isso é muito importante. Ela precisa saber que o marido vai priorizar sempre ela, independente das outras coisas. O trabalho, seu trabalho, não pode competir com a sua esposa. Ok? O homem leva muito a sério o que ele faz e, às vezes, ele coloca tanto peso no trabalho que a mulher acha que a alegria dele, a satisfação dele, o prazer dele está só no trabalho. E ele não está conseguindo passar para ela a importância que ela tem na vida dele. Então, é muito importante para a mulher saber que não tem nada mais importante na vida do marido dela do que ela mesma, do que ela e a família dela. Isso é muito importante. Os homens precisam atentar para isso. Deixar claro para a mulher que nada e nem ninguém vai ocupar o lugar dela na vida dele. Nada é mais importante. Deus, em primeiro lugar na nossa vida, todo mundo sabe disso já, né? Deus em primeiro lugar. Meu marido não vai ocupar o lugar de Deus. Eu não vou ocupar lugar, nem meus filhos, ninguém e nem nada pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Mas depois de Deus, o meu marido é a pessoa que eu amo, nós somos uma só carne, temos um compromisso, fizemos um voto diante de Deus e de testemunhas. E nós temos que honrar a nossa vida. Amém? Então, isso é muito importante. Jamais o marido deve ridicularizar ou desprezar a mulher dele.
Jamais, não pode fazer isso. Então, eu acho que quando a gente coloca alguma coisa um valor e coloca em primeiro lugar, quando o marido coloca a mulher em primeiro lugar, jamais vai desprezá-la, jamais vai deixar de estar com ela. Então, a gente já viu muitas situações. Então, tem maridos que têm cargos de diretoria, de não sei o quê, e trabalha muito. Já vimos vários casais que tivemos que tratar, porque o marido só trabalha, esquece da esposa e dos filhos. Precisa ter um lugar para a esposa, um tempo para a esposa. Precisa abrir e mostrar para todo mundo que a esposa é importante. Olha, eu preciso sair com a minha esposa hoje, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer hora extra hoje, eu não vou conseguir atender essa solicitação hoje, porque eu assumi um compromisso de sair com a minha esposa e eu vou levar ela para jantar hoje. Eu vou sair com os meus filhos, eu vou sair de férias. Eu vou levar os meus filhos para passear e não ficar no celular. Não adianta sair de férias e ficar no celular trabalhando. Você tem que ter um tempo de qualidade com o seu cônjuge, um tempo de qualidade com a sua família. Isso para a mulher é muito importante. Ela vê o homem dela, o marido dela, dando valor para ela, dando aquele tempo de qualidade para ela. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que o Espírito Santo, ele quer comunicar muito mais coisas aos nossos corações. Família, casamento é uma ideia de Deus. Deus, ele prioriza, e ele quer que a gente priorize essa questão da aliança, não é? A Sazinha, ela dá aula de família cristã e tem uma parte que ela fala muito bem, que justamente a aliança do casamento, a união do casamento, ela é mais importante do que os nossos sentimentos, não é? A gente deve considerar que a gente fez uma aliança e diante de Deus existe uma graça e Ele está disponível, o Espírito Santo está disponível para nos ajudar nas nossas dificuldades. Amém? Ele quer amadurecer os relacionamentos, Ele quer que você aprenda sobre a sua esposa, a esposa aprenda sobre o seu marido. E como eu disse no começo, que Deus fortaleça cada vez mais a família, os laços familiares, que você possa se levantar para ajudar as pessoas que estão em dificuldades, amém? Eu queria que você aprendesse algumas coisas. Deus ele pega junto, o Espírito Santo pega junto quando a gente tem um posicionamento. Você lembra quando o povo foi tirado do Egito? E diz o relato lá em Êxodo, diz justamente que eles pararam diante do Mar Vermelho, e Faraó, junto com seus cavaleiros, estavam vindo, e eles começaram a pressionar Moisés, dizendo assim: uai, você tirou a gente de lá para morrer aqui? O que está acontecendo? E ele, desesperado, foi diante de Deus, e Deus falou: o que você está falando a mim? Diga ao povo que marche. No momento em que eles colocaram o pé na praia, o mar se abriu. Eu quero dizer a você, no momento em que você colocar o pé na praia, diante das dificuldades, o mar vai se abrir para você. Deus vai estabelecer coisas na sua família, Deus vai estruturar coisas. Por isso que você deve tirar algumas palavras da sua boca. Nunca mais coloque o seu relacionamento em jogo. Nunca mais fale assim: eu vou me separar, eu vou me divorciar, não deveria ter me casado com você. São palavras que a gente nunca deve usar, porque a aliança que a gente fez com a mulher da nossa mocidade, ela foi testemunhada por Deus, amém? Então você deve entender que nós, principalmente os homens, entendam isso. Outro dia a gente fala sobre isso, né, pastor Adriano? Não vai dar para falar hoje, mas a responsabilidade dos homens é maior. A responsabilidade dos homens é maior. E ele precisa se posicionar diante de Deus e falar assim, como a gente cantou aqui, né, irmã? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele toma a decisão e fala assim: nós vamos servir ao Senhor. Está em dificuldade? Não tem problema, vamos servir ao Senhor. O mar vai se abrir, as situações vão passar, amém? Deus vai nos estabelecer, Deus vai fazer a gente passar a pés secos. Do outro lado da margem tem bênção, tem estrutura. Deus está querendo fazer coisas na minha vida e na sua, amém? Então nós vamos orar por você. Pega esses conceitos, pega essa palavra, aplica na sua vida, como diz
Tiago, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, porque o ouvinte somente, ele engana-se a si mesmo, não é isso? Agora, quem pratica essa palavra, certamente vai ter a sua vida mudada em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você, antes de passar, devolver a palavra para o pastor Adriano. Queremos orar por você. Eu peço que você dê a mão para a sua amada esposa, a sua futura esposa. Vamos nos colocar diante do Senhor. Ele é o Deus do casamento, é o Deus das alianças, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que está escrevendo um novo tempo para a sua vida. Creia, Deus tem algo novo para a sua vida. Creia, nesse momento, Deus vai fazer você sair daqui com uma nova perspectiva. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Ele é o Deus que faz as coisas quando você tem coragem de colocar o pé sobre as águas. Amém?